Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção das atividades anteriores, onde a gente falou um pouquinho sobre o alimento do coração, e depois a gente vai partir para o nosso novo módulo, beleza? Falar um pouquinho sobre tecido sanguíneo, quais são as principais células que compõem o sangue e tudo mais, beleza? Vamos lá para a nossa aula. Bom, na aula passada a gente falou a respeito de como o coração se alimenta, entre aspas, na verdade é como ele consegue obter alimento, sendo que ele entra em contato com o sangue, mas a gente sabe que não é o sangue que está dentro do coração que vai nutrir o coração, e sim que a gente vai ter ali também um sistema de circulação, ou seja, vamos ter ali artérias e veias percorrendo todo aquele tecido muscular presente naquele local, tá? Bom, a gente falou a respeito disso, falou também de como isso ocorre, essa parte de produção, como ele bate e tudo mais. E agora a gente vai falar a respeito da atividade número 3, referente, então, à nossa disciplina. A ilustração a seguir mostra uma pessoa comendo diversos níveis, comendo em diversos níveis de organização. Complete os espaços numerados na sequência, que deverão explicar como a pessoa obtém glicose e oxigênio, e o que vai ocorrer com essas duas substâncias. Escreva em cada etapa em qual nível de organização está ocorrendo o avanço destacado. Tá? Então, eu vou deixar aqui um texto, tá? Vou colocar aqui, ó, rapidinho. Aqui é o alvéolo, tá? Onde está acontecendo a captação do gás oxigênio, tá? Captação do oxigênio, eliminação do gás carbônico. Tá? E aqui está acontecendo o quê? Através dos capilares, o gás carbônico, vou só colocar aqui, o gás carbônico, ele vem através dos vasos sanguíneos, ou seja, das veias, tá? Então, trazem o sangue em gás carbônico e recebe oxigênio dos alvéolos. Então, ali está acontecendo um processo chamado de hematose, tá, pessoal? O que é hematose, professor? É a troca de gases que está acontecendo dentro dos nossos pulmões, tá? Pessoal, esse primeiro aqui, tá? Então, deem um pause aí, corrijam essa tarefa, tá? Para a gente passar para o segundo nível da correção, beleza? Tirar o mouse daqui, dei um pause. Para aqueles que já deram pause, agora a gente vai dar continuidade, beleza? Vou só apagar. Agora a gente vai lá para o 2. Tá? O 2 aqui, ó, a gente está vendo uma foto, tá? Das microvilosidades. O que é isso, professor? As microvilosidades, tá? Elas ficam
no nosso intestino, são chamadas também de vilosidades. E para que serve isso? Para aumentar a área de contato do meu intestino com o meu alimento, tá? Então, já vou colocar aqui, ó. Intestino com o alimento, tá? Então, eu estou absorvendo nutrientes aqui na nossa foto que a gente está vendo na figura 2. Na 3, está acontecendo o quê? Está acontecendo o transporte de gases, tá? E como que ocorre esse transporte de gases? As hemácias que carregam o oxigênio estão transportando o oxigênio para as células, tá? Então, transporte de oxigênio até as células, tá? E ali as células estão liberando gás carbônico. Tá? Então a gente vai ter o transporte de oxigênio. Tá? E de onde que saiu esse oxigênio, professor? Esse oxigênio ele saiu do processo de hematose que estava acontecendo lá dentro dos alvéolos. Tá? Então dei um pause agora, tá, da atividade para corrigir essa atividade. Então dá um pause lá, corrige. Eu vou para o próximo, que é o nosso 4 agora. Tá? Para aqueles que corrigiram, tá? Já posso apagar. E agora a gente vai para a etapa 4. Ali, tá? Então, a 4 a gente tem uma figura da mitocôndria. O que essa mitocôndria faz? Ela é que vai consumir o oxigênio, tá? Lá nas nossas células para transformar esse oxigênio em uma coisa chamada de ATP, que é uma molécula que vai dar energia para o meu corpo. Lembra lá no 7º ano que a gente falou sobre as organelas das células, né? A gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, vai ter as mitocôndrias, complexo de Golgi, centríolos, tá? Lisossomos. Todas essas organelas têm alguma função. E a mitocôndria tem a função de produção de energia da minha célula. Só que para ela produzir essa energia, ela necessita de oxigênio, tá? E ela libera também o gás carbônico. Por quê? Porque ela utilizou, quebrou, né? Quebrou nutrientes para poder realizar a síntese, né? Para ela conseguir sintetizar ATP. Tá? A gente vai escrever isso aqui agora. Então, a mitocôndria absorve oxigênio e glicose, aqui é nutrientes, e libera o a mitocôndria, ela absorve o oxigênio e a glicose e libera o gás carbônico. Mas para que ela libere isso, ela tem que sintetizar primeiro as moléculas de ATP, que nada mais é que a energia, tá, que a gente utiliza tanto para realizar algum tipo de exercício, quanto para pensar. Tudo que o nosso corpo está realizando nesse momento, ele está gastando ATP. Então, ele precisa de oxigênio e também precisa de uma grande quantidade de nutrientes, que é o caso da glicose. Beleza? Então, dá um pause aí, copie essa resposta da 4, tá? Para a gente dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Então, para aqueles que já deram pause e copiaram essa resposta, tá? A gente vai agora para o nosso próximo, para a nossa próxima etapa.
teste número 3 agora, né? Então, teste 3, né? Assinale as 3 afirmativas feitas sobre o sistema cardiovascular. As artérias, né, coronárias levam oxigênio e nutrientes para o músculo cardíaco? Verdadeiro, tá? Então, a gente já tem uma resposta verdadeira aí. 2. O excesso de HDL é responsável por muitas doenças cardíacas? Tá? HDL e o LDL. Lembra que a gente falou do low? HDL é o high, tá? Então quer dizer que ele é o colesterol que bom ou ruim? Tá? Colesterol ruim. E as atividades físicas regulam e melhoram a distribuição de oxigênio para as células? Verdadeiro. Tá? Então a gente vai ter resposta 1 e 3 como sendo a certa. Tá? Resposta certa, letra C. Tá? A resposta certa aqui, letra C. Beleza? Bom, pessoal, vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo, tá? Responder aqui só o em casa número 3 com vocês, tá? Para a gente entrar no nosso novo módulo, né? Abordando um outro assunto, tá? Também tem relação com o nosso sistema cardiovascular. Mas a gente já vai saber do que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Leia o texto a seguir. Segundo o estudo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sobre a dieta alimentar do brasileiro, os adolescentes de 14 a 18 anos de idade são os que mais ingerem alimentos com colesterol. O colesterol alto não traz problemas imediatos para as crianças e adolescentes, mas aumenta o risco de doenças cardíacas e até de infarto na fase adulta. Tá? Explique a relação entre a ingestão de colesterol na adolescência e o risco de infarto na fase adulta. Tá? Eu vou escrever para vocês aqui, tá? Mas é uma resposta que vocês deveriam ter pesquisado. Tá? Então, qual que é o risco? Né? Por que, que existe essa relação? Porque quando o indivíduo ainda é uma criança, tá? Os riscos são menores. Por quê? Ela tem um metabolismo mais acelerado, tá? E também a produção a absorção desses colesteróis, né? Ela é também menor na fase de juvenil, na fase jovem, do que na fase adulta, tá? Por isso que os riscos de infarto na fase adulta são maiores do que durante a fase da adolescência, tá? Porque quando a pessoa na adolescência ela tem uma ingestão muito grande de colesterol, na fase adulta ela tem esse risco também, tá? Por quê? Porque ela já acumulou durante um período de vida muito longo uma quantidade muito alta de colesterol no sangue, beleza? Então aqui, ó, vou colocar lá. Então a ingestão de colesterol durante resposta certa aí, tá? Então, a ingestão de colesterol a, durante a adolescência traz riscos devido à pessoa acumular, com o passar dos anos, uma grande quantidade de colesterol na corrente sanguínea, beleza? Então, uma resposta aí ponderando, né, os dois extremos do que a gente já viu dentro das nossas aulas anteriores, beleza? E agora a gente vai lá para nossa
o nosso conteúdo na nossa aula de hoje. Tá? Dei um pause para corrigir a atividade. Aqueles que já deram um pause, a gente vai dar continuidade agora ao nosso conteúdo. O sistema cardiovascular, sangue, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido sanguíneo, ou também conhecido como sangue, tá? O que seria o sangue, professor? O sangue nada mais é, tá? Deixa eu só apagar aqui. O sangue nada mais é que um tipo de tecido do nosso organismo, tá? Que é capaz de transportar uma grande quantidade de substâncias pelo nosso corpo, tá? Então peguem lá na página 261, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tipo de tecido que a gente tem, um tanto quanto diferente quanto os outros tipos de tecidos que a gente possui no nosso corpo. Então, além de ser um tecido, né, o sangue desempenha diversas funções, principalmente no transporte de substâncias e na defesa do organismo. Sua importância será estudado em um módulo à parte, mesmo fazendo parte do sistema cardiovascular. Tá? Então, embora o sangue faça parte do sistema cardiovascular, a gente vai ter um módulo somente para falar dele. Por quê? Porque ele é muito complexo. Tá? Então, não é uma forma assim, simples de falar a respeito do sangue. A gente tem ele diversos tipos de células, a gente tem diversas funções que são atribuídas a ele. Tá? A gente também tem algumas metodologias que são utilizadas para fazer análises, tá? E tudo isso a gente vai ver tudo dentro aqui do nosso módulo, tá? Que vai ser subdividido em outras aulas. Na nossa aula de hoje a gente vai dar uma introdução a respeito do nosso tecido sanguíneo. Então aqui a gente vai ter uma fotografia inicial, né? Uma fotografia, uma fotomicrografia, que na verdade é uma foto feita através de um microscópio de varredura, né? Não é um microscópio óptico, de microscopia eletrônica de varredura de células do sangue, né? Em vermelho, as hemácias, e em tom amarelado, as plaquetas. E em lilás, os leucócitos, né? Amplificação de 5.900 vezes, colorido artificialmente. Quando a gente vai observar lá no microscópio, a gente não vê essas cores, eles colorem artificialmente todas essas células, para dar uma arte maior, para deixar mais visível, mais bonito de se olhar. Bom, mas vamos ao que interessa então. Então a gente já tem aqui vários elementos do nosso sangue, né? Até então, né, não sei se vocês tinham essa ideia já de que o sangue era composto por vários tipos de células, mas, tá? O nosso tecido sanguíneo ele é composto de diversas células, né? Eu, na idade de vocês, achava que o sangue era só vermelho e só tinha no máximo as hemácias, tá? Mas a gente sabe hoje em dia que o nosso sangue a gente vai ter diversas outras coisas. A gente vai ter água, a gente tem proteínas, a gente tem hemácias, né, como o próprio a apostila está trazendo para a gente tem leucócitos, a gente tem linfócitos, a gente tem plaquetas, tá? Inclusive, a gente tem bactérias que podem estar circulando pelo nosso organismo, tá? Mas são bactérias comensalistas, ou seja, não estão causando nenhum tipo de dano ao nosso organismo, beleza? Bom, então, falando sobre o nosso tecido sanguíneo, né? A gente vai ter diversos tipos de células que compõem esse tecido, tá? Em especial. Então, a gente vai ter as hemácias, que são as células em maior quantidade nesse tecido, tá? Depois a gente vai ter os leucócitos, tá? E depois a gente vai ter as plaquetas. As plaquetas não são células, sim fragmentos de células, tá? Que auxiliam no processo de coagulação sanguínea. Então, toda vez que a gente fizer um corte, por exemplo, na mão, no braço, alguma coisa, tá? A gente vai, essas plaquetas vão auxiliar para que eu não perca sangue por um período muito longo de tempo, beleza? Toda vez que eu cortar lá meu braço, cortar um dedo, por exemplo, tá? Eu vou passar por um processo de sangramento, porque vai romper vasos sanguíneos, tá? E aí, se eu não tiver essas plaquetas, né, em uma quantidade
estável, né, uma quantidade que seja boa para mim continuar ali com essa quantidade de sangue, essas plaquetas elas não vão realizar a sua função, que é fazer o processo de coagulação sanguínea. Tá? Então, se eu cortar lá e não tiver plaquete suficiente para conseguir coagular, meu sangue vai ficar ali saindo o tempo todo. Tá? Por isso que a gente, depois de um certo tempo, o sangue para. Por quê? Porque fez casquinha. Não, mas antes de fazer aquela casquinha, aquelas plaquetas que a gente está observando aqui, elas fecharam os vasos sanguíneos que foram rompidos, tá? E fizeram ali a coagulação para que o sangue não saísse mais daquela ferida, tá? A não ser que seja uma ferida muito grande, tá? No caso de amputação de um membro, por exemplo, quando a pessoa perde dedo, perde braço, perna, e aí fica exposto, por exemplo, a artérias, tá? E aí a quantidade de sangue que vai sair é muito grande, e aí essas plaquetas elas não conseguem realizar essa função dela de coagulação sanguínea. Por quê? O fluxo de sangue é muito grande. Mas quando o fluxo é pequeno, apenas um corte superficial, né? Um pequeno corte, elas realizam sua função, que é o processo de coagulação sanguínea. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes do sangue e suas funções, tá? Então, colocando-se uma amostra de sangue em uma ultracentrífuga, ela será separada em duas porções. Uma camada vermelha, que depositará na parte de baixo do tubo, contendo os elementos figurados, né? ou celulares do sangue, que correspondem às células e ocupam aí aproximadamente 45% do volume total da amostra, e a outra camada líquida amarela, que ficará a parte de cima do tubo correspondente a 55% do volume, chamado de plasma. Tá? E o que a gente tem nesse plasma, né, pessoal? Então, a gente está vendo aqui um processo de análise sanguínea, onde eles colocam em uma centrífuga, tá? Por um período de tempo lá. Depois eles pegam essa amostra, tá? E aí fica na parte de baixo que a gente está observando aqui, a gente observa os elementos figurados, então a gente vai ter uma grande quantidade de hemácia, leucócitos, linfócitos, tá? Eosinófilos, todas essas células que eu acabei de falar para vocês são células que compõem o nosso tecido sanguíneo, tá? Plaquetas, vão ficar aqui. E na parte de cima, tá? A gente vai ter o plasma, e basicamente é composto por proteínas e água, tá? E aqui a gente tem um tubo normal sem que aconteça o processo de centrifugação. Então, a gente tem plasma e sangue tudo misturado antes desse processo de centrifugação acontecer. Tá? Então, o esquema a seguir apresenta os componentes do sangue e suas principais funções. Né? Então, a gente vai ter as plaquetas, né? Microscopia eletrônica, que a gente está vendo aqui. As plaquetas são fragmentos de células, como eu falei para vocês, formadas na medula óssea vermelha, responsáveis pela coagulação do sangue. Tá? E plasma, né? Então, o plasma é formado por cerca de 91% de água, 7% de proteínas, 2% de sais, açúcares e aminoácidos, gases, hormônios e substâncias a serem eliminadas, as excretas. O transporte de quase todas as substâncias é feito por meio de sua dissolução na água contida no sangue. A composição do plasma é mais ou menos constante, mas sofre pequenas alterações conforme o órgão pelo qual passa. Tá? Então, por exemplo, se ele está passando pelo intestino, ele vai aumentar uma grande quantidade do quê? De nutrientes que ele está sendo absorvido. Quando ele está passando pelo pulmão, então, ele vai ter uma grande concentração de gases, de oxigênio e gás carbônico. Ele está levando o gás carbônico e trazendo oxigênio. Tá? Então, dependendo do órgão que ele está passando, ele pode ter uma concentração alta de algum tipo de substância. Quando ele está passando pelos rins, ele está levando excretas até esse órgão, então ele vai ter uma grande concentração também de excretas. Tá? Então isso vai variar muito de acordo do local que a gente encontra esse sangue, né? Hemácias. Então as hemácias, né, também chamadas de eritrócitos, do grego érito, vermelho, cito, célula, né, ou simplesmente glóbulos vermelhos, são células anucleadas, ou seja, não possuem núcleo, tá? Preenchidas por uma proteína chamada hemoglobina, que contém ferro em sua constituição, um dos minerais obtidos da alimentação. Ele oferece a cor vermelha. A função das hemácias é transportar o gás oxigênio disponibilizado pelos pulmões. Para ser transportado o gás oxigênio, liga-se à hemoglobina, ou seja, ele não é dissolvido no sangue. Tá? O que é dissolvido no sangue é o gás carbônico. O oxigênio ele se liga na hemoglobina, que é uma proteína que contém ferro lá dentro das hemácias, e vai levar esse oxigênio
para todas as partes do meu organismo que está precisando de oxigênio, para todas as células que precisam desse oxigênio para a obtenção de energia, tá? Como a gente já resolveu naquele exercício anterior. E aqui a gente vai ter os leucócitos, né? Então, os leucócitos são linfócitos, trata-se então de tipos de leucócitos, né? Microscopia eletrônica. Os leucócitos também chamados de glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do organismo, como eu falei para vocês, tá? E agora a gente vai lá para a atividade número 1, né? Então, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas são chamados de elementos celulares ou elementos figurados do sangue, tá? Como as plaquetas não são propriamente células, né? Mas pedaços de células, alguns autores se referem a esse conjunto como elementos figurados. O quadro da página seguinte apresenta os resultados de um exame de sangue conhecido como hemograma. Vamos usar os dados apresentados para estudar os elementos celulares que compõem o sangue. Tá? Aqui a gente vai ter os dados, tá? Que compõem esse sangue. Tá? A gente tem série vermelha, tá? Então a gente vai ter eritrócitos, tá? 5,23. A gente vai ter hemoglobina, 18,8 gramas por decilitro. Tá? A gente vai ter aqui eritrócito 5,23, 10 elevado a sexta microlitro. Tá? Então aqui a gente vai ter concentrações muito baixas. Ele dá o resultado aqui com concentrações muito baixas. Tá? Hematócrito, tá? 48,9%. Tá? E aqui a gente tem aqui o valor de referência, né? Método sistema automatizado Cooler. Tá? Então aqui, se tiver entre 5 e 4,5 e 5,90, quer dizer que é bom, tá? Se ele estiver ali entre 13 e 17, também está no estado ótimo. Se estiver entre 41 e 53, também, tá? Então aqui ele vai dar para a gente um valor de referência para a gente ir comparando se está abaixo, se está acima do previsto, tá? Então aqui a gente vai ter, ó, 100%, tá? 7.400 como valor de referência, microlitro, né? Então aqui vai estar entre 4.000 e 11.000, um valor ótimo. Neutrófilos, 4.299 ou 58,1%. Então aqui 45,5% e 73% é um valor ótimo. Eosinófilos, 3%, entre 0 e 4,4%, valor ótimo. Basófilo, né? A gente vai ter aqui 0,2%, tá? De 0,0 a 1%, é um valor ótimo. Linfócito, né? 29,8%, de 20 a 47% é um valor bom, tá? Monócitos, né? 8,9%, de 2 a 10% é um valor considerado bom, tá? E a contagem de plaquetas, né? A gente vai ter ali 199 mil plaquetas. De 140 mil a 500 também é um valor considerado bom. Analise atentamente o hemograma e responda se necessário, consulte o esquema da página anterior. Na sua opinião, qual a importância da coluna do valor de referência? Tá? Então, quero que vocês respondam aí. Letra B. A série vermelha traz a quantidade de hemácias, eritrócitos, e sua porcentagem no sangue é o hematócrito. Tá? O paciente está transportando oxigênio para as células normalmente, justifica a resposta. Tá? Agora analise a série branca. O sistema imune do paciente pode ser considerado saudável? Justifique a sua resposta. Letra D. Compare os números de leucócitos totais com a soma das demais células analisadas na série branca. Como você explica esses resultados? E letra E. A contagem de plaquetas final do quadro desse paciente está normal? O que isso significa? Tá? Então eu vou deixar essas atividades para vocês resolverem. Tá? Vou encerrar nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, tá? Não vou deixar o teste nenhum em casa, tá? Vou deixar somente essa atividade do em sala para vocês responderem. Na nossa próxima aula a gente responde o teste em casa, todo mundo junto na nossa aula, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, tá? Lá no WhatsApp, estou à disposição de vocês, aqui também na plataforma Plural. Beleza? Grande abraço e até nossa próxima aula.